E antes eu quero fazer um lembrete para vocês e criar um momento de gratidão por um livro chamado A Bíblia Sagrada. Você sabia que hoje é comemorado o Dia da Bíblia? Isso, celebrem. Deus é bom. Ele preparou 66 livros para que você pudesse conhecer a vontade dele. E se você é um cristão de verdade, você valoriza a palavra de Deus. Se você é um cristão temente mesmo a Deus, eu tenho absoluta certeza que você valoriza a leitura e a meditação da palavra de Deus. E eu quero ler apenas um verso da palavra de Deus que fala sobre ela mesma. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Vivendo de acordo com a sua palavra. Você sabia que ler a Bíblia é uma disciplina espiritual extraordinária? Sabe por quê? Porque ela também tem capacidade de ler você. A Bíblia é como espelho mesmo, é como espada mesmo. Aqui tem manchetes diárias para você, que é mais atual e mais esperançoso do que as manchetes dos jornais, que a gente sabe que é 90% de más notícias. Que tal você fazer da Bíblia um hábito de leitura diária para você alegrar e alimentar o seu coração com boas notícias? Isso é evangelho. Evangelho são as boas notícias. Aqui foram escritos por homens diferentes em diversas estações da vida, mas ela não se contradiz. E eu vou te dizer, já tentaram pelos séculos dos séculos comprovar que a Bíblia não é verdadeira. Mas a Bíblia, sim, ela é inerrante, ela não tem nenhuma falha. E encerro falando uma frase de um teólogo que eu gosto muito. Ele diz assim: a Bíblia é como um leão, você não precisa defendê-la. Então, eu, particularmente, mesmo sendo um pastor, um estudioso das Escrituras, eu não discuto Bíblia com ninguém, porque eu não preciso defender a Bíblia, ela mesma se defende. E se você escolher ser ateu, seja um ateu profissional, estude a Bíblia. Porque tem um pessoal aí que diz, eu não creio em Deus não. Aí você pergunta para ele, mas você já leu a Bíblia toda? Ele diz, não. Ixi, que ateu fraco. Ateu de verdade lê a Bíblia pelo menos umas 50 vezes para criar suas teorias, para comprovar que ela erra. Então, obviamente, eu quero que você seja um discípulo de Jesus. Tá certo? Mas eu quero te ajudar a sair de cima do muro. Porque tem gente que não crê em Deus, mas nunca leu a Bíblia. E esse é um ateu fajuto. Esse é um ateu fraco, que não conhece a vontade do seu Deus, que ele não crê, do Deus que ele não crê, para provar que ele não existe. Então, seja um leitor da Bíblia, eu quero te encorajar a isso. E essa é a nossa homenagem, a nossa palavra para vocês sobre o dia da Bíblia. Quanta coisa linda Deus está fazendo nesse dia. Tá certo? Compre uma Bíblia. Você pode ter a Bíblia no seu smartphone. Agora, deixa eu te dar uma outra dica. Não lê só um versículo por dia, não, como caixinha de promessa, lembra? Das caixinhas de promessa? Ou como alguém que abre a Bíblia, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo hoje. Ele fala, tá? Mas normalmente a Bíblia é um livro para a gente se relacionar com Deus. Isso é bênção demais. Amém? Muito bem. A gente vai meditar num texto agora de Efésios capítulo 5. Por favor, se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia. Se você está com a Bíblia no seu smartphone, ligue a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia nenhuma, vai lá no e baixa a Bíblia online agora. Dá certo. Você baixa a Bíblia e já acompanha com a gente. Que coisa boa. Bíblia é um excelente presente para você dar para alguém. Glória a Deus. Efésios, um livro do Novo Testamento, no capítulo 5, dos versos 22 a 33. Nós estamos num culto de celebração e a gente está meditando na palavra de Deus. E essa manhã nós temos gente, casais, que vão receber suas bênçãos matrimoniais. Vamos pedir para eles ficarem em pé? Cadê vocês? Fiquem em pé, os que vão receber
a bênção matrimonial nessa manhã. Aê! Que coisa boa! Glória a Deus! 6 famílias, 6 famílias. Se vocês vão já entender por que que eles estão aqui, tá bom? Obrigado, é só para a gente reconhecer vocês e celebrar a Deus juntos. Efésios capítulo 5, dos versos 21 a 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Estou no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo estejam submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Queridos, a nossa igreja, ela reconhece que cada pessoa, cada família, cada cristão passa por estações na vida. E a nossa igreja Casa Viva, ela optou por andar anualmente não numa agenda, mas através de estações. E nós estamos em uma estação na nossa igreja que nós intitulamos de discipular. Nessa estação discipular, nós focamos no cuidado de perto das pessoas, no discipulado delas. Nós estimulamos que papai faça discipulado com os filhos, mamãe com as filhas, marido e mulher. Nessa estação, nós encorajamos a consolidação da fé, os relacionamentos, o crescimento como discípulo. Nessa estação discipular, nós ministramos cursos que fortalecem a identidade, nós batizamos as pessoas. Aconteceu domingo passado aqui, 15 batismos na nossa igreja, e nós também celebramos o casamento de famílias que entenderam que precisam da bênção de Deus por meio de uma autoridade espiritual sobre o seu matrimônio. Por isso que a igreja é também reconhecida como a noiva de Cristo. E nós intitulamos, apenas para efeito de entendimento e de propósito desse culto, que nós focaríamos nesse tema chamado a noiva de Cristo, da qual Cristo é o noivo. Apocalipse diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Apocalipse diz: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. E é nessa atmosfera, gente, de igreja e casamento, que nós queremos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nessa estação da nossa igreja chamado discipular, e nesse culto de celebração nós iremos aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre Cristo e a igreja, Cristo e o casamento. Afinal de contas, 6 famílias nessa manhã
celebram a sua cerimônia religiosa, reconhecendo que, assim como um juiz é uma autoridade legal para certificar o seu casamento diante das leis civis, diante da sociedade, nessa manhã, a Casa Viva e eu, como pastor, fui agraciado, representando uma autoridade espiritual para abençoar no mundo espiritual aquilo que nós ligamos na terra, diz a palavra de Deus, terá sido ligado nos céus. Essa autoridade não foi dada a ninguém, foi dado à igreja. E por isso nós lemos Efésios 5, porque há muita coisa em comum entre Cristo e a igreja, marido e mulher, e a gente precisa entender isso. O noivo é Jesus, a noiva é a igreja. Cristo, de acordo com o texto, é o cabeça da igreja. E o que é que Cristo fez com a igreja? Ele amou a igreja. O que mais? Como foi esse amor? Ele se entregou por ela. Se Cristo é o noivo, ele amou a noiva, a igreja, e se entregou por ela. A Bíblia diz que o marido também é o cabeça da esposa. E dizem as más línguas que a esposa é o pescoço da cabeça, que guia para onde ele quer. Não, mas não é isso que o texto está dizendo. Que o marido é o cabeça da esposa e o marido ama a esposa e o marido se entrega por ela a ponto de dar a sua vida por ela. E a esposa? Ela é submissa a Jesus. E porque ela entende essa submissão a Jesus, ela também é submissa ao seu marido. E o texto diz com clareza: como ao Senhor. E a esposa trata o marido com todo respeito, porque a linguagem de amor de um homem não é o romantismo, mas sim o respeito. O homem se sente amado quando ele é respeitado, e a mulher se sente amada quando ela se sente segura, confiável no amor do seu marido. A grande pergunta é: como eu e você, sendo noiva de Cristo, vamos viver na prática o ser liderado pelo cabeça Jesus? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é: como eu e você, sendo a noiva de Cristo, vamos viver na prática o ser submissos a Jesus em tudo? Outra pergunta: como eu e você, sendo a noiva de Cristo, vamos viver na prática os nossos relacionamentos com Cristo e com os nossos irmãos na igreja? São perguntas interessantes que o texto nos faz refletir. Como os maridos, sendo cabeça e os primeiros a amar e a se entregar por suas esposas, irão viver isso na prática, gente. Porque tudo isso aqui não é novidade para vocês, mas a gente falha no como, não é? Normalmente a gente peca no como. Como as esposas, sendo submissas e respeitosas a seus maridos, irão viver isso na prática? É claro, a gente não vai ter tempo para aprofundar tudo isso, é apenas para despertar você e, quem sabe, você pode mergulhar nesse texto que nós lemos nessa manhã. Mas vamos responder alguns comos partindo de uma premissa. Deus é uma unidade perfeita de relacionamentos entre três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Da mesma forma, queridos, Cristo, a igreja e o casamento também é uma unidade perfeita aos olhos de Deus, que compartilham da mesma essência. Por isso que a igreja e o casamento é muito mais que uma unidade de pessoas comuns. Ela é uma unidade espiritual. Só tem um problema. É que no casamento e na igreja as pessoas não são perfeitas. Cristo, que cria essa liga de unidade com a gente, ele é perfeito. Nós não. O que a gente vai precisar então para aprender as grandes lições da palavra de Deus? Eu gostaria de trazer uma ilustração de que a igreja é uma escola. O casamento também é uma escola.
É uma escola porque é onde nós nos matriculamos para aprender a ser o que nós nunca fomos. Eu me matriculei nessa escola chamada igreja há 28 anos atrás. Desde que eu reconheci que Jesus é meu Senhor e meu Salvador, eu entrei para a vida de uma igreja e eu tenho aprendido a ser. Também tenho aprendido a fazer. Eu também tenho aprendido a conviver. E o casamento também é uma escola, onde os dois se matriculam para aprender o que nunca foram. Estou casado há 16 anos. Minha amada esposa está aqui, Vanessa. Somos casados há 16 anos e nós temos 3 filhos. A Lara, a Bianca e o Levi. Eu quero dizer para vocês que antes de me casar com Vanessa, eu nunca tinha sido marido. Por isso eu estava entrando na escola do casamento para aprender a ser. Antes, Vanessa, antes que ela se casasse comigo, ela nunca tinha sido esposa. Por isso, ela estava entrando na escola do casamento para aprender a ser. A gente se prepara para muita coisa na vida, não é? Nenhum médico é médico porque vamos entrando aqui, vamos colocar um jaleco e vamos aprendendo na prática. Não funciona, não é? É que nas relações isso é bem mais desafiador. A gente parte de premissas. Ah, eu amo esta mulher, por isso eu caso-me com ela. Eu amo este homem, por isso eu caso-me com ele. E é no casamento que nós vamos aprender a amar. Porque a gente nunca saberá o nível do amor antes. Não tem, gente, como a gente ser igreja e como viver casamento sem que 4 coisas aconteçam. E isso aqui eu trago como uma palavra do coração, algo que eu tenho buscado viver na minha vida como cristão e no meu casamento também. A igreja é a escola da humildade. A igreja é a escola da renúncia. A igreja é a escola do quebrantamento. E a igreja é a escola do perdão. Mas o casamento também é a escola da humildade, a escola da renúncia, a escola do quebrantamento e a escola do perdão. Não tem como falar de igreja sem falar de humildade, renúncia, quebrantamento e perdão. Cristo amou e se entregou pela igreja para santificá-la, moldá-la, prepará-la. Então, gente, assim como a igreja está sendo preparada, nós que somos casados também estamos sendo preparados para algo melhor, cada dia melhor. Por isso, a igreja é a escola da humildade, é um lugar para a gente aprender a crescer. Não é por acaso que Jesus começou o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem conhece um pouco das Escrituras sabe que Mateus, capítulo 5, Mateus 6 e 7 é o Sermão da Montanha, o principal sermão de Jesus nas Escrituras. E a primeira menção dos bem-aventurados é sobre humildade. É por isso que também Jesus disse em Mateus 11, 29, aprendam de mim que sou manso e humilde. Amigos, queridos irmãos, se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, a humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Porque só os humildes são capazes de reconhecer que não sabem. Só os humildes são capazes de reconhecer que precisam de ajuda. Por isso que gente humilde sabe pedir oração, conselho, socorro, ajuda. E a gente precisa tanto disso. Olha o que escreveu Augusto Cury em um dos seus livros. Na escola da vida, o melhor aluno não é aquele que tem consciência de quanto sabe, mas de quanto não sabe. Não é aquele que proclama sua perfeição, mas o que reconhece suas limitações. Não é aquele que proclama sua força, mas que o
educa a sua sensibilidade diante da sinuosidade da vida. Como podemos avaliar a sabedoria e a inteligência de alguém quando o sucesso lhe bate à porta ou quando enfrenta o caos? A humildade faz toda a diferença. Preste atenção, igreja. O melhor discípulo é aquele que tem consciência de que não sabe tudo e que precisa aprender. Quais são os melhores cristãos numa igreja? São aqueles que entram na igreja com essa consciência. Igreja é uma escola onde eu estou me matriculando para aprender o que eu nunca fui. Sabe quais são as pessoas que dão certo no casamento? São aquelas que entram no casamento com esta consciência. Casamento é uma escola onde eu estou me matriculando para aprender a ser o que eu nunca fui. Esta é a escola da humildade. Sem ela, não há progresso. Não passa de fase, não passa de ano. Por isso, há tanta quebra de aliança. Por isso há tanta mudança de igrejas. Por isso saem tanto de um trabalho para o outro. Porque lá no fundo carregamos algo que não é nosso, que é o orgulho. E o orgulho Deus trata com radicalidade. Eu quero te estimular. Invista na humildade, porque é isso que você vai aprender sendo igreja. Um dos maiores desafios da igreja, queridos, é ajustar pessoas tão diferentes numa relação de unidade, apesar da diversidade, tanto na igreja quanto no casamento. O que a palavra de Deus espera da gente, então? Olha o que diz Colossenses 3, dos versos 12 a 14. Portanto, como filho escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ame a igreja de Cristo. E você fará isso de forma humilde e você verá grandes resultados. Ame a sua esposa, ame o seu esposo de forma humilde e você se surpreenderá com os resultados. Por isso que a igreja e o casamento é a escola da humildade, mas também é a escola da renúncia. Gente, não há como viver ajustamento se não houver renúncia. Da mesma forma como não há como viver alinhamento se não tiver humildade. A renúncia é tão necessária numa relação qualquer que seja, mas nós estamos falando da igreja. Na igreja você precisa aprender a abrir mão de preferências, de necessidades em favor do outro. Isso também é amor. Não falo de você anular-se, não é sobre isso, é de você servir ao outro. Por isso que igreja é um ambiente maravilhoso para você servir a Deus, porque no serviço você aprende a abrir mão. Isso é renúncia. Também é necessário no casamento. Também é necessário na igreja o quebrantamento, gente, porque o quebrantamento é um lugar onde nós somos tratados na área do orgulho. Pessoas que são rígidas, inflexíveis, inquebráveis, inconsoláveis, pessoas que são indiferentes, elas não conseguem mergulhar profundamente na vivência da igreja, na vivência do casamento, na vivência de uma equipe de trabalho. Pode prestar atenção. Se o seu nível de orgulho é muito alto, se o seu nível de egoísmo é muito alto, você é uma pessoa difícil de relacionamento. Você é alguém que não flui nos seus ambientes onde tem pessoas. E vamos combinar, gente. Pessoas são difíceis mesmo. Mas eu só quero te lembrar que Jesus veio para morrer por pessoas.
A gente morre por um projeto. Jesus nunca morreu por um projeto. Ele sempre morre por pessoas. Ele ama pessoas. Você já prestou atenção que pelos relacionamentos nós somos feridos, mas também pelos relacionamentos nós somos curados? Você já percebeu que por conta de pessoas a gente abandona uma igreja, mas é por causa de pessoas que a gente volta para a igreja? Você já parou para pensar que uma pessoa te escandaliza na fé, mas é uma outra pessoa que te traz de volta e te restaura para a fé? Ou seja, você não pode fugir de relacionamentos. Relacionamento é a espinha dorsal de todo e qualquer ambiente social. Por isso, ser antissocial não combina com ser cristão. Não estou falando de ser alguém reservado, tudo bem. As pessoas podem ser reservadas, mas a gente precisa aprender a ser igreja, a ser pessoas relacionáveis. E a escola do quebrantamento, ela te traz para tratar o orgulho. Se existe um lugar onde Deus nos trata nessa área, gente, é na igreja e no casamento. A igreja e o casamento servem para nos quebrantar. Igreja é lugar de humildade. Igreja é lugar de renúncia. Igreja é lugar de quebrantamento. Mas também é a escola do perdão. Por quê, gente? Porque sem perdão nada flui. Se tem alguém na sua família que ainda tem relacionamento quebrado, o que você está plantando é separação, é indiferença, é mágoa. Tudo isso nasce num ambiente onde não há perdão, mas em Jesus você é capaz de perdoar, porque Jesus foi o nosso maior exemplo de alguém que, mesmo estando na cruz, sabe qual foi uma das últimas palavras dele? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdão não é esquecer. Perdão é liberar a pessoa do seu coração, da sua mente e você viver livre, livre. Queridos, nós somos sim muito diferentes. E às vezes as nossas diferenças se tornam as nossas desculpas para dizer não é possível, não dá, a gente não consegue. Pensa isso no casamento. O cônjuge vem de uma cultura familiar que não tem nada a ver com a cultura familiar do outro. Isso acontece com você? Porque entre eu e a Vanessa, total. Culturas diferentes, hábitos diferentes. E ainda hoje, com 16 anos de casado, a gente está alinhando algumas coisas, né, amor? Tentando, viu, gente? Tem umas coisas que, não sei, precisa de um pouco mais de tempo, sei lá. Mas a gente ainda está alinhando cultura, pensamento. Imagine essa situação. O marido tem, tem um bisavô que é major. Aí ele tem um avô que é capitão. Aí tem um pai que é tenente. E ele estudou a vida toda no colégio militar. Qual é a palavra de ordem desse marido? Disciplina. Só que ele casou com a abençoada, que o bisavô dela era dono de circo. E o avô é um poeta. E o pai é artista plástico. E o marido é músico. É porque esse, diga-se de passagem, esse músico, ele passou a vida toda ouvindo estude, meu filho, estude. Ele entendeu estúdio. Aí ele foi pro estúdio para tocar. É brincadeira de músico, tá, gente? Qual é a palavra de ordem dessa família? Deixa a vida me levar. Estou sentindo que devo ir, sentindo que devo fazer. Ele é totalmente sentimental. Para juntar pessoas com culturas diferentes, é preciso humildade, renúncia, quebrantamento e perdão, gente. Só que esses dois entregaram a vida deles a Jesus. Aí eles chegaram aqui na Casa Viva, eles vão se casar. E como é que esses dois vão conviver? É preciso ter essa base poderosa chamada humildade, renúncia, quebrantamento e perdão. Lá em casa é bem diferente mesmo. Vanessa gosta de falar alto e de modo espontâneo. O Orlando fala baixo e de modo metódico. Somos muito diferentes.
Vanessa sente muito frio com o ar-condicionado no 25, gente. Eu sinto calor no 25. Calor. Como é que vai ser? Vanessa, quando quer falar com um dos filhos, ela chama Lara! Eu subo as escadas, bato na porta e disse: filha, odeio o grito. Não, não, não me chama gritando, vem até mim. Vanessa é rápida nos pensamentos e na prática das ações. O Orlando é lento nos pensamentos e calculista nas ações. Vanessa lida bem com a gaveta bagunçada e diz assim: aqui eu me acho. Orlando lida mal com a gaveta bagunçada e diz: eu vou arrumar a minha e a dela. Faz sentido, amor? A bancada também. E outras coisas também. Vanessa pensou tudo antes de falar. Orlando sentiu tudo antes de falar. Vanessa é extrovertida. O Orlando é mais introvertido. Vanessa gosta de barulho. Gosta do movimento. Gosta da agitação. O Orlando, silêncio e movimentos mais tranquilos. E você? Quem aqui não suporta luz no quarto antes de dormir? Hein, casais? E aí? Quem usa aqui venda para dormir ou protetor auricular? Levanta a mão aí, os corajosos. Ok, ok. Como permanecer na escola do casamento, gente? É preciso humildade, renúncia, quebrantamento e perdão. Pra vocês terem ideia, gente, eu sou tão assim com som que se minha esposa escovar os dentes com a porta aberta, eu peço para ela fechar. Porque o som do escovar o dente, assim, não é que me incomoda, é que eu não consigo me concentrar no sono, né? Então, você você renuncia o ar-condicionado por causa dela, maridão? Você renuncia a cor vermelha por causa dele, querida? Um tem visão panorâmica, gente, o outro tem visão periférica. É assim. Um é objetivo e lógico. Ele sabe que ao sair daqui, ele já sabe que vai comer no restaurante que ele vai. O outro diz: eu não sei o que, que eu quero, só sei que eu quero algo gostoso e caro. Eu não vou nem dizer quem é, porque, né? Hoje em dia tá tão complicado dizer homem é assim, mulher é assim. Então eu vou usar o outro, porque tá complicado dizer isso. É só para dizer que nós somos diferentes. Um é visual, o outro é auditivo. É por isso que casamento requer humildade, flexibilidade, renúncia, quebrantamento e perdão. Eu finalizo dizendo uma palavra de Jesus. Jesus disse para Pedro assim: Pedro perguntou, quantas vezes temos que perdoar? Aí Jesus diz assim, 70 vezes 7. Queridos, me diz, onde é o cenário que tu tem que perdoar mais de 490 vezes, se não é no casamento? Hã? Na igreja você deve perdoar talvez uns 200, 300, mas no casamento você passa de 490 vezes, não tenho dúvida. É possível a gente perdoar.